O Desejado de Todas as Nações, capítulo 71, parte 1. Cristo e seus discípulos tinham se reunido para comemorar a Páscoa, e agora Jesus estava à sombra da cruz e a dor torturava seu coração. E ele sabia que os seus discípulos o abandonariam. Ele sabia que seria posto para morrer pelo mais humilhante processo infligido aos criminosos. Ele sabia que o povo que ele veio salvar seria ingrato e cruel. Sabia que para muitos o sacrifício seria em vão. Ele estava ciente de tudo, e era natural que o seu pensamento estivesse sobrecarregado de sua humilhação e sofrimento. Mas Jesus não estava com o pensamento egoísta. Ele não pensou em si mesmo. O seu cuidado pelos discípulos era o que predominava a sua mente. Isso que estava predominando a mente de Jesus naquele momento. Naquela última noite, Jesus tinha muito para dizer a eles, mas os discípulos não estavam prontos. Eles não podiam suportar, porque Jesus, ao olhar para os seus rostos, ele viu e as suas palavras se detiveram em seus lábios. Houve alguns momentos de silêncio. Os discípulos estavam inquietos. Os olhares que deram uns aos outros revelavam, que tristeza, revelavam ciúme e conflito. Houve uma discussão entre eles acerca de quem seria o maior entre eles. E essa contenda causou tristeza e mágoa a Jesus. Cada um deles ainda aspirava à posição mais alta do reino. Eles não entendiam. Não entendiam. Jesus repetia, repetia, repetia. Meu reino não é desse mundo. E eles não entendiam. A ousadia de Tiago e João de terem pedido a posição mais elevada irritou os outros 10 e ameaçava dividir o grupo. Judas foi o que se expressou mais duramente diante de Tiago e João. Quando os discípulos entraram no aposento superior, Judas correu e tomou lugar à esquerda de Cristo. João estava à direita. Se houvesse mesmo uma posição mais alta, Judas estava decidido a ficar com aquela posição. E havia outra causa de conflito ali naquele momento. Era costume que um servo lavasse os pés dos convidados. Naquela ocasião, havia ali o jarro, a bacia, a toalha, mas não havia nenhum servo. Então, era dever dos discípulos realizar essa tarefa. No entanto, todos eles já tinham tomado a decisão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer o papel de servo. Jesus esperou um tempo para ver o que eles iam fazer. Então ele mesmo, o Divino Mestre, se levantou, deixou de lado a capa, pegou uma toalha, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse ato abriu os olhos dos discípulos. Por acaso você é um dos discípulos ciumentos? Será que você fica preocupado com as posições? Cristo deu a eles e dá a você um exemplo do qual nunca se esqueceriam. Um dos últimos atos da sua vida na terra foi se vestir como servo e fazer o papel de servo. O exemplo de Jesus deve ser seguido por todos os discípulos de Jesus.